Olá, seja bem-vindo a mais este culto especial que Deus preparou para mim e para você. Que bom que você nos escolheu para que pudéssemos nesta noite estar todos juntos. Nós daqui, você aí, na sua casa. As igrejas ainda permanecem fechadas, mas eu e você temos o prazer de termos o nosso coração aberto para a palavra de Deus. Que coisa boa é estarmos juntos para louvar o nome do nosso grandioso Deus. Eu tenho certeza que você, em meio a todas essas circunstâncias, também possui algum motivo de louvor. É claro que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas a preservação da nossa vida, da nossa casa, filhos queridos, pessoas ao nosso redor, talvez Deus esteja preparando algo muito especial para você durante este período. Lições especiais, mensagens que trazem vida ao coração. Quem sabe você não tenha conhecido pessoas a quem ajudou, outras pessoas que tenham ajudado você. Deus tem um plano para mim e para você durante este período. E a minha expectativa é que eu e você estejamos de coração aberto para as coisas de Deus. Que Deus lhe abençoe imensamente. É um prazer estar com cada um de vocês que nos acompanham pelo Facebook. Aqueles que também nos acompanham pelo YouTube da APL, sejam bem-vindos. Esta é a Associação Paulista Leste da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que dá início, nesse momento, ao nosso culto de adoração e aprendizado da Palavra de Deus. Estamos numa jornada um pouco diferente. Você tem acompanhado que nós, durante esses dias, iniciamos na última quarta-feira, estamos estudando temas bíblicos, proféticos, o livro de Apocalipse, uma grande bênção para a nossa família e a nossa casa. Aprendemos que o livro do Apocalipse é o livro das revelações de Deus para a nossa vida. Se Deus tem algo a lhe revelar, ouça o que Ele tem a te dizer. E certamente nós sairemos deste conteúdo muito melhores do que iniciamos. Para então darmos início a este momento tão especial aqui, eu quero convidar a você para que juntos cantemos ao nosso Deus a música tão gostosa, tão jovem, tão especial, Meu Pastor. Quero convidar a você então a junto comigo louvar o nosso Deus. Vamos cantar. Cante aí onde você está. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Vamos cantar deste bom pastor tão especial em nossas vidas. Que Jesus habite aí na sua casa, no seu coração. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale
bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Que coisa boa é nós sabermos que podemos contar com um bom pastor, que nos leva para águas limpas, para tomarmos da fonte da água viva, que é a pessoa do próprio Cristo Jesus. Ele nos sustenta, Ele nos consola, e por isso nós vamos agradecê-lo em oração neste momento. Feche os seus olhos em concentração nesta oração que vamos fazer ao nosso Senhor Deus. Querido Pai eternal, muito obrigado por esta noite tão especial de domingo. Nós estamos juntos em família, alguns assistindo em seus dispositivos eletrônicos, nas suas casas ou em algum caminho, na casa de algum parente, amigo especial. Nós queremos dizer, ó Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vida. Que o Senhor nos preserve, que o Senhor cuide de nós e esteja com cada um de nós por onde quer que nós possamos passar. Se estivermos em dias difíceis, que o Senhor seja o Deus que facilita os nossos caminhos, que abre as portas para nós, mas que também, ó Deus, nos mostra a direção correta pela qual devemos seguir. Que nós tenhamos um coração disposto a ouvir a voz do bom pastor. Que nós possamos ser como ovelhas, obedientes àquele que cuida de nós. E que nós, ó Deus, sejamos pessoas com ouvidos atentos à sua voz de comando, para irmos na direção melhor, num caminho melhor. Ouvindo a tua palavra, teremos tudo aquilo que procuramos e, principalmente, um dia, um encontro contigo, para sempre morarmos ao teu lado e admirarmos os teus ensinos por toda a eternidade. Senhor, nós agradecemos, pedimos que esteja aqui conosco nesta hora, neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu quero começar saudando aqui o irmão Haroldo e a Bisa, que cuidam do Ministério de Encontro de Casais com Cristo na Zona Norte de São Paulo. Deus abençoe suas vidas e também a sua igreja, Vila Santa Maria. Quero cumprimentar o Jorge e a Valdenice, que aqui na Zona Leste cuidam também do Encontro de Casais com Cristo, ali na igreja do Encontro Anália Franco. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Quero mandar um abraço aqui também para alguns pastores especiais que nós temos aqui em nosso meio. Nós temos muitos dos nossos pastores, de forma muito especial, os pastores distritais. Somos em 55 distritos pastorais aqui na Associação Paulista Leste. Um distrito pastoral, ele é composto, em média, por 5 igrejas. Veja bem, somos 264 igrejas só na Zona Leste e Norte de São Paulo. O nosso abraço a todas estas igrejas que agora nos assistem. Muitas já enviam aqui a sua mensagem de saudação, que estão nos assistindo. O nosso abraço a todos vocês, aos pastores desses distritos e também dos subdistritos, que são 5. Nós queremos mandar o nosso grande abraço a todos os nossos pastores que estão aí na linha de frente, junto da igreja, movendo classes bíblicas especiais, movendo os trabalhos da igreja, movendo com cada um de vocês visitas virtuais que aconteceram nesses últimos dias. Muitos desses pastores estão trabalhando, andando mais do que a 2ª, 3ª, 4ª milha em busca de manter a comunhão e a fé da igreja. Deus abençoe a cada pastor, a cada igreja, a cada distrito pastoral. Quero também mandar um abraço todo especial aqui para o grupo de secretários e secretárias da Associação Paulista Leste.
Nós temos, junto aos líderes das igrejas, também os secretários das igrejas, que cuidam dos procedimentos, das atas, das reuniões, que também fazem parte da administração da igreja. Nós louvamos a Deus por sua vida. É a área que eu cuido aqui na associação também. Mando aqui agora o meu abraço para todos vocês. E em último lugar, quero saudar aqui a todos os comunicadores da igreja, todos aqueles que são comunicadores, que têm feito suas lives, todos aqueles que têm mandado seus recadinhos especiais, passado as comunicações especiais diretamente aqui da associação para as igrejas. A nossa saudação a cada um de vocês, secretários, comunicadores e líderes de família da nossa Associação Paulista Leste. Eu quero fazer nesse momento uma oração especial por todos vocês. E quero dizer assim, que vocês possuem o cuidado de Deus também na vida de vocês. A cada líder, ancião, diretores de mordomia, ministério pessoal, aqueles que cuidam das crianças, dos jovens, nós temos líderes para áreas específicas da nossa igreja. Temos aqueles que cuidam da escola sabatina, da ASA, aqueles que são os evangelistas da igreja. Quero mandar aqui o meu abraço especial a todos vocês. Você que nos assiste, eu quero que saiba de uma coisa. Nós participamos de uma igreja muito especial, muito abençoada. Uma igreja que é dividida em áreas específicas de liderança. E cada uma dessas lideranças atuam para que a igreja avance, para que Cristo Jesus alcance mais e mais corações. O nosso grande abraço. Então, vou aqui saudar algumas pessoas. Marinalva Ribeiro, Leide Alves, Cirleide Marcolino, Val Santos, Lindy Santos, também aqui a Rosinha Almeida, Zenaide Fernandes, Camila Almeida, Marlúcia Bento Lino. Quero mandar aqui para Valdenice Carmo, Camila Almeida, Elizabeth Kaufmann, Cida Manente, Éder Henri de Brito, Abdias Lima. Quero mandar um grande abraço para todos aqui. Sueli Aparecida, Aparecida da Cruz, dentre outras pessoas que já nos escrevem, nos assistem, nos acompanham, a nossa saudação a cada um de vocês. Antes da nossa oração especial, eu gostaria de mencionar que precisamos também, nessa noite, fazer uma oração por aqueles que estão contaminados. São irmãos da nossa igreja, parentes de muitos dos nossos irmãos, aqueles que por algum motivo já contraíram a Covid-19. Quero fazer uma oração especial por cada um de vocês também. Nós fazemos a oração intercessora como uma confiança especial em Deus, para que eu e você estejamos seguros de que Deus está conosco e não falhará em suas promessas. Vamos orar? Santo Deus e querido Pai, a nossa gratidão porque sabemos da tua atenção e do teu cuidado para conosco. Queremos pedir que o Senhor abençoe a liderança da tua igreja, aqueles que mencionei como secretários, líderes de família, comunicação, anciãos desta igreja, escola sabatina, Ministério da Mulher, Ministério da Criança, líderes de jovens, desbravadores, aventureiros, pessoas que têm se reinventado para que neste momento possamos alcançar a bênção do Pai Eterno em nossas ações, têm se reinventado para promover atividades, para que a igreja continue. Louvado seja o seu nome pela criatividade de cada um deles, pela maneira simples ou elaborada pela qual tem trabalhado para a tua igreja. Senhor, abençoe cada líder desta igreja, que o Senhor esteja com aqueles que cuidam da recepção, mas também com aqueles que cuidam da ASA, Ação Solidária Adventista. Nós queremos pedir que o Senhor cuide, ó Pai, daqueles que estão à frente da escola sabatina, da sonoplastia, aqueles que estão cuidando do louvor da igreja, os líderes de música. Abençoa, Senhor, de cada pessoas que cuidam da liberdade religiosa. Nós te louvamos porque são líderes especiais. Pedimos que a tua bênção recaia sobre todos aqueles que estão nos assistindo agora, e que nas suas necessidades o Senhor os atenda, e que também, ó Deus, o Senhor possa abençoar a todas aquelas pessoas que se contaminaram, para que sejam restauradas, para que alcancem a cura, mas que acima de tudo que nós te pedimos, estamos aqui de coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. E pedimos agora que o Senhor coloque em nossas vidas e em nossa casa o teu querer, a tua vontade,
pois isso será a nossa felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Para este momento, quero convidar a você a assistir este vídeo para nos auxiliar em nossa adoração através dos dízimos e das ofertas. Não acredito! Esqueci de trazer minha oferta de novo. Não se preocupa, cara. Você pode ofertar da mesma forma, mas pelo aplicativo Seven-me. Não conheço. Presta atenção. Eu faço minha adoração por aqui já tem um tempão. Assim não preciso ficar andando com dinheiro na carteira. É muito mais seguro dizimar e ofertar pelo aplicativo. Que da hora! Me ensina! Também quero usar. Claro! Pega seu celular aí. Agora entra na loja de aplicativos e digita Sete-me. Baixa e instala. Beleza, e agora? Abre o Seven-me e faz seu cadastro. Usa o e-mail cadastrado aqui na secretaria da igreja, hein? Ainda bem que lembro qual foi. Senão teria que perguntar para a secretária ou ligar lá no suporte técnico da associação. Pronto. E agora? Você vai receber o e-mail para ativar seu cadastro. Vê aí na sua caixa de entrada. Opa, chegou! Agora é só concluir o cadastro, voltar no aplicativo, digitar usuário e senha e você já pode ofertar por aqui. E se eu não lembrar da senha? Aí você clica em Esqueci minha senha e vai receber um e-mail para redefinir senha. Bom saber, porque sempre esqueço a senha. Já concluiu o cadastro? Já, irmão. Eu vou ofertar agora mesmo. O legal desse aplicativo é que você pode ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais, solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local ou conferir recibos e extratos. Tudo na palma da mão. É como dizem, o formato é novo, mas a essência é a mesma, de ser fiel a Deus a qualquer preço. Isso é ótimo! Valeu pela dica, Rubens! Eu gostaria de convidar a você nesse momento a fazer uma oração de dedicação do seu trabalho, da sua vida financeira e também do seu coração em adoração a Cristo Jesus, ao nosso Pai eterno. Santo Deus e querido Pai, que cada adorador que neste momento processou sua adoração, que tem sido fiel a Ti mesmo em tempos de dificuldade, que as Tuas bênçãos sejam sobre eles e que eles recebam agora de Ti toda sorte de bênçãos que vêm do Teu coração para cada um de nós, mas a principal delas, que o Senhor receba aqueles que verdadeiramente se entregam a Ti, colocam suas vidas para Te servir, e que o Teu nome seja louvado e que a Sua bênção esteja sobre todos nós. Agradecemos pelo que o Senhor nos dá, o Senhor é dono de tudo, e por aquilo que nos oportuniza a devolver neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amigos, para dar então introdução ao nosso tema dessa noite, eu quero convidar a você para junto cantarmos um hino especial para que possamos então já preparar o nosso coração para o tema que será dirigido pelo pastor Leonardo Martins e os seus convidados. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Vamos louvar ao nosso Deus? Não há o que temer. Esse é o tema desta música. Que Deus possa te abençoar, para que você aí na sua casa não tema. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei
Deus nunca falha, suas promessas são especiais e elas são eternas. Elas não mudam porque Deus não muda. Por isso que Deus o abençoe em sua casa. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Deus seja com cada um de nós. Que nos abençoe. Que Deus esteja com você na sua casa. Que a Bíblia neste momento faça sentido na sua vida. Que Deus os abençoe. Para este momento, tenho alegria em convidar aqui o pastor Leonardo Martins, que nos conduzirá neste segundo tema do livro do Apocalipse. Deus abençoe a todos vocês. Quero desejar a todos uma boa noite, você que está nos ouvindo, que bom que você veio para participar conosco do segundo tema da nossa série, Esperança para o Mundo em Crise. Já quero te pedir que você já comece a se ajeitar aí no seu sofá, na mesa, próximo aí no seu escritório. Prepare, eu quero que você pegue a sua caneta, material para você anotar, porque hoje, mais uma vez, nós vamos estudar a Palavra de Deus. Porém, antes de começarmos, eu quero convidar mais uma vez os nossos convidados que estiveram conosco na semana passada. Quero convidar o pastor Roberto Albuquerque. Ele é responsável pelo Ministério de Publicações aqui na Associação Paulista Leste. Pastor Roberto, seja muito bem-vindo. Que Deus possa te usar mais uma vez nessa noite. Quero convidar também o pastor Danilo Abreu. Pastor Danilo é um amigo também muito carinhoso. Ele participa conosco na equipe de evangelismo aqui da Associação Paulista Leste. Pastor Danilo, mais uma vez, seja bem-vindo. Que bom que nós estamos aqui para estudar mais um tema da Palavra de Deus. E os nossos amigos estão nos ouvindo, já estão se preparando. E o tema da nossa série é Esperança para o Mundo em Crise. Porém, antes de nós começarmos a estudar mais um tema da nossa série, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração. Quero pedir que o pastor Roberto ore por nós, peça a iluminação do Espírito Santo para que, mais uma vez, ele venha cumprir a promessa de Cristo de nos guiar a toda a verdade. Ore por nós, pastor, por favor. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos concede de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e coração para que possamos aceitar Jesus como nosso Salvador e trilhar o caminho rumo ao céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor. Semana passada, nós estudamos o primeiro tema, Apocalipse, um momento de segurança, uma promessa, a certeza para
a verdadeira esperança no mundo em crise. E hoje nós vamos estudar o segundo tema da nossa série, o tema de número 2, o verdadeiro herói do Apocalipse. Nós entendemos também, ao estudarmos semana passada, que a palavra Apocalipse, ela significa revelar, sair da sombra, ou seja, Deus está nos revelando a sua vontade, para que eu e você possamos ser guiados no caminho do Senhor. Então, eu quero iniciar lendo para vocês, quero que o nosso amigo ouvinte acompanhe conosco ali, Amós, capítulo 3, verso 7. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. No verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Desde a semana passada, nós iniciamos trabalhando com esse texto e nós temos aprendido que Deus, ele se revela através da sua palavra e ele quer se revelar a mim e a você hoje. E nós vamos começar, pastores, a fazer as primeiras perguntas para desenvolver o nosso tema. E a primeira pergunta, talvez uma das mais importantes nessa noite: quem é o verdadeiro herói do Apocalipse? Assim como nas séries, nos livros, nas tramas que têm sido desenvolvidas, toda a história, ela tem um herói. E eu sei que você tem um herói, alguém que te inspira, alguém que te motiva. Eu queria chamar a atenção dos pastores aqui e também dos nossos amigos que estão nos ouvindo. Quem é o seu herói? Será que a Bíblia e também a revelação do Apocalipse, ela nos apresenta um herói? Quem é o herói do Apocalipse? Quem é a pessoa que estará ocupando lugar de destaque nessa trama bíblica, no desenrolar dessa história que nós vamos estudar hoje? E eu quero começar fazendo essa pergunta para o pastor Danilo. Quem é o herói do Apocalipse? Quem é o personagem central? Pastor, nos ajude, por favor. Muito boa noite, pastor Leonardo, e muito boa noite aos amados amigos que estão em casa. A resposta a essa pergunta ela é essencial para a nossa compreensão do tema de hoje. Eu gostaria, portanto, de ler o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, e gostaria que você me acompanhasse em casa também. O verso diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de um anjo, notificou ao seu servo João. Já no início do livro do Apocalipse, nos é revelado quem é o grande herói ou personagem central do livro. A introdução do livro nos diz revelação de Jesus Cristo. É curioso, pastor Leonardo, que já nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, Jesus é mencionado mais de 130 vezes. Curioso também que em todos os 22 capítulos de Apocalipse, Jesus é mencionado mais de 200 vezes, significando assim que ele, de fato, é a figura central do livro. Não é para menos, Jesus é o nosso Salvador, a solução dos nossos problemas. Portanto, a nota tônica de João no livro de Apocalipse é a figura de Jesus Cristo. Que bom, que importante sabermos. Então, Jesus, ele é o personagem central do Apocalipse. Posso dizer isso para meus amigos? Sem sombra de Claro. dúvida. Pastor, só que para a gente trabalhar um pouquinho mais, eu já sei que Jesus é o personagem central de toda essa revelação, de toda o desenrolar dessa história. Mas o que isso representa para a minha vida? Como que isso pode mudar a minha forma de enxergar a Bíblia e a sua revelação? Você pode falar um pouquinho disso para nós? Não poderia ser diferente, Jesus sendo a nota tônica do livro de Apocalipse. Afinal de contas, ele é a única solução, ou a solução definitiva para os nossos problemas, as respostas para os nossos anseios e o nosso Salvador. O ser humano vive com o coração aflito e dolorido, e somente Jesus é capaz de trazer solução para isso. Que bom, pastor, obrigado. Dando sequência ao nosso tema, nós já sabemos que Jesus é o herói, o verdadeiro herói do Apocalipse. Ele é o personagem central. Poderemos até dizer que a Bíblia diz lá em Colossenses que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então eu poderia dizer que Jesus também, ele é a revelação suprema de Deus no livro do Apocalipse. Mas uma outra pergunta, pastor Roberto: quais são as características deste herói que são descritas no Apocalipse? O senhor pode nos ajudar, por favor? Claro, pastor Leonardo. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. Para descrever aí a pessoa de Jesus Cristo, nós temos nos versos do capítulo 1, verso
13 em diante, você que está com a sua Bíblia, nos acompanhe na leitura. Diz assim, ó: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Pastor, antes de o senhor dar continuidade, que cena é essa? Que descrição espetacular, só que nós percebemos desde o primeiro tema que o livro do Apocalipse ele está em conexão com os outros livros da Bíblia, em especial com o livro, que é o livro de Daniel, o livro também profético. Só que essa cena ela me parece familiar. E talvez o nosso amigo ouvinte ele já tenha também lido lá as visões, as revelações que Daniel teve e são semelhantes, quem sabe, o momento. Fala um pouquinho, não parece um pouquinho com a descrição de Daniel? O que o senhor pode dizer para nós sobre isso? Sim, Daniel capítulo 10, ali Daniel tem um encontro com o próprio Jesus Cristo, onde ele também é tocado por Jesus, como João nessa cena é tocado. Okay. E uma coisa que me chama muita atenção, João foi o discípulo amado. Ele viveu com Cristo os 3 anos e meio de seu ministério. Ele viu Cristo subir ao céu. E ele recebeu a promessa da volta de Jesus. E agora, numa visão, ele tem um encontro com Cristo Jesus. E ele é tão impactado por esse encontro que ele acaba desmaiado. Agora, tem um detalhe aqui, pastor Leonardo. Fala pra gente. Por que ele desmaia? Muito simples. Jesus agora não está mais numa figura humana. Jesus está agora com a sua divindade em toda a plenitude. Tanto que as características que são utilizadas aqui, como roupa comprida, cabelo branco, como a lã, tem ali também o cinto de prata, os pés como de diamante, o rosto brilhante como o sol, são características e atributos divinos. Então, Jesus agora... João começa a apresentar Jesus como um ser divino, o nosso Deus, o nosso Salvador. Que interessante. Talvez alguém pode estar se perguntando assim, mas esse não é o mesmo Jesus que comeu com os pecadores, que andou com os discípulos? Claro que é. Só que agora nós temos uma descrição da divindade de Cristo. É aquele mesmo Jesus que quando Moisés se aproxima da sarça ardente e ele diz assim, ó, filho, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Que descrição fantástica da pessoa, da divindade, da realeza do nosso Jesus. E dando continuidade ao nosso tema, assim, ó... Pastor, pode você falar. Me permite só fazer uma observação Claro. muito importante? O verso termina dizendo assim, ó, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O nosso Salvador não é aquele simplesmente que morreu na cruz do Calvário, mas aquele que ao 3º dia ressuscitou, e ele é doador de vida. Então isso é muito importante nós entendermos que Deus, ele ressurge para nos dar a vida. Nós cremos num Deus vivo. Fica a dica, querido amigo que está nos ouvindo. A terceira pergunta, o que deixou o escritor do Apocalipse angustiado? Nós estamos avançando no que diz respeito aos capítulos do livro do Apocalipse, e agora nós vamos um pouquinho lá para o capítulo 5. Lá nós temos uma cena bem um pouco controvérsia. João, ele estava na ilha de Patmos, nós estudamos a sensação que ele tinha no isolamento, semelhante às pessoas que também, assim como nós estivemos na quarentena, nós falamos sobre o sentimento de João, e quando ele recebeu as revelações do Apocalipse, a Bíblia mostra
que João foi animado, motivado, ele viu que Deus ainda estava no controle da situação. Só que agora, essa motivação, essa alegria, parece que ela é interrompida. Quem sabe eu poderia dizer que foi jogado em João como se fosse um balde de água fria. Então a pergunta que eu quero fazer para o pastor Danilo é: o que deixou o escritor do Apocalipse, João, angustiado nesse momento? O que aconteceu no capítulo 5? Fala para a gente, pastor. Fala para os nossos amigos ali. Esse episódio é bastante marcante no livro do Apocalipse, está registrado no capítulo 5, nos versos do 1 ao 4. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura da sua Bíblia ou da tela, vai aparecer aí para você, Apocalipse capítulo 5, versos do 1 ao 4, e nos é dito assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Finalmente, verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O apóstolo aqui se encontra angustiado, se identificando com muitos momentos de nossa vida em que, na encruzilhada, a gente se sente aflito também. Qual a razão da aflição do apóstolo? Ele via diante dele um livro selado com 7 selos. De onde vem isso? Na época de João, era habitual, era um costume que os documentos importantes viessem selados. Esse livro que João tem na mão, ele é tão importante, tão crucial, que ele está selado com 7 selos. E a razão da angústia do apóstolo é que um livro tão importante, que tratava a respeito do destino da humanidade, não apenas estava selado, mas ele não conseguia visualizar nenhum ser humano que seria capaz de desatá-lo. Pastor, nós poderíamos até usar de forma, quem sabe, um pouco assim, grosseira, mas trazendo para a nossa realidade, é como se a quarentena na vida de João tivesse sido estendida. É como se as portas se abrissem e, de repente, ao mesmo tempo se fechassem. E nós sabemos, e quero falar para os nossos amigos ouvintes, livro fechado na profecia, ele significa situação mal resolvida. A verdade é o seguinte: João, ele olha para aquele livro e ele sabia que naquele livro estavam escritas os problemas e todas as dificuldades de todos os seres desse mundo. E agora ele vê que ninguém era digno de abrir aquele livro. E isso causou angústia, causou tristeza na vida de João. Mas, no decorrer do tema, nós vamos trabalhar um pouquinho mais. E eu quero fazer uma outra pergunta também para o pastor Roberto, em relação a esse tema, dando continuidade ao sentimento de João. Quem é chamado de cordeiro na Bíblia? Quem é esse cordeiro que a Bíblia descreve várias vezes, pastor? Veja bem, pastor Leonardo, a figura do cordeiro, desde Adão e Eva, passando por todo o Antigo Testamento, é uma figura muito importante, pois o cordeiro, ele era utilizado no sacrifício no templo para a remissão de pecados. O pecador confessava sobre a cabeça do cordeiro e o cordeiro ali era sacrificado como uma representação de que alguém está pagando o preço daquele pecado que ora foi confessado naquele animal. Todos os cordeiros, pastor Leonardo, do Antigo Testamento simbolizavam o cordeiro que viria morrer por nós, o cordeiro que está lá em João, capítulo 1, verso 29, que diz assim, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. A palavra Cordeiro de Deus, no Apocalipse, ela aparece cerca de 29 vezes, para nós entendermos como isso é tão relevante e importante para a nossa fé nos dias de hoje. Só que eu fico imaginando a cena, eu estou tentando trazer para a nossa realidade o sentimento de João. Imagine, ele olha o livro, primeiro o livro fechado, e
selado com os 7 selos e que ninguém era digno de abrir, e de repente surge uma boa notícia. E talvez eu esteja falando para alguém aí que já tem ouvido muitas notícias ruins, mas eu quero dizer, o Apocalipse, ele é a resposta, a Bíblia é a resposta, Jesus é o Cordeiro. Mas de repente apresento, amigos, para João, o leão da tribo de Judá, fazendo referência, quem sabe, ao Evangelho de Mateus, aquele que era o Messias prometido, e João, eu imagino João de repente olhando para um lado, para o outro, buscando aquele leão, quem sabe querendo ouvir o rugido daquele leão, só que quando João olha, ele não vê um leão. A Bíblia diz que ele vê um cordeiro. Esse cordeiro que o Senhor falou, é esse cordeiro, amigo, que você está ouvindo. Só que a Bíblia diz que esse não era qualquer cordeiro, ele era digno, porque ele foi morto e reviveu. Jesus, com a sua vida de obediência, servindo ao Pai, ele morreu na cruz, mas com o seu sacrifício, ele conquistou o direito de comprar a todos, com o seu sangue, de toda a tribo, língua e nação. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, só voltando a falar e reforçando um pouquinho, pastor Danilo, quem é esse ser? Fala um pouquinho mais, que foi o único que foi achado digno de abrir os selos, abrir aquele livro misterioso que continha os problemas e os segredos de toda a humanidade? Pastor Leonardo, se o senhor me permite, para tornar a resposta a essa pergunta mais clara, eu gostaria de continuar a leitura do capítulo 5 de Apocalipse, só que agora dos versos 7 ao 10. E, novamente, eu convido você, querido amigo, querido irmão que está em casa, a me acompanhar na leitura. Apocalipse, capítulo 5, do verso 7 ao 10, nos é informado assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, e porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Finalmente, o verso 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse episódio é marcante porque João chorava angustiado, só que o choro de João dura apenas até o aparecimento de Jesus. Assim também é a nossa vida. Talvez a sua vida, nesse momento, esteja sendo marcada de choro, momentos de dores. Talvez a solidão e a angústia esteja sendo a sua companhia diária, mas isso só dura até Jesus aparecer. E Jesus aparece aqui como aquele que é digno de abrir o livro. A lição é muito clara para nós, pastor Leonardo. No quesito de julgar o outro, todos nós estamos desabilitados. E no quesito de salvar o outro também, todos nós estamos desqualificados. O livro que João tinha em suas mãos tinha que ver com o destino da humanidade. E o único capaz de abri-lo era Jesus. E Jesus conquista esse direito ao trilhar este mundo como ser humano, numa vida incólume, sem pecado, ao morrer na cruz e ressuscitar. Ele se torna digno de ser o Salvador da humanidade. Amém. Interessante que, ao estudarmos as páginas das Escrituras Sagradas, nós aprendemos que Deus, Ele nunca pediu para nós fazermos aquilo que Ele não tenha feito primeiro. Diferente de outras religiões pagãs, Deus ele se sacrificou por nós. Jesus ele deu o exemplo para que eu e você também trilhássemos essa caminhada de obediência fazendo a vontade de Deus. Mas algo que eu acho que é muito relevante para a nossa realidade, para os amigos que estão nos ouvindo, por que Jesus veio ao mundo e o que Ele fez por nós? Nós sabemos do sacrifício dele, mas por que Ele veio ao mundo? O que motivou Cristo a tomar tal atitude? Nos ajude, pastor, por favor. Pastor Leonardo, em Romanos, você pode nos acompanhar com a tua Bíblia, em Romanos capítulo 6, o verso 23. Ele diz na primeira parte a seguinte declaração: porque o salário do pecado é a morte. Ora, a Bíblia deixa clara que pecado é transgressão da lei. Uma lei foi dada aos nossos primeiros pais lá no Éden. Gênesis capítulo 2, verso 15, 16 e 17.
E ali eles estavam num paraíso e eles tinham uma árvore. Deus deu o paraíso para eles viverem felizes, só que Deus só deu uma ordem, uma pequena ordem. Desta árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, não tocareis e nem comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem transgrediu a lei de Deus, então o pecado e a morte adentrou-se à terra. Mas o verso que eu li para vocês, lá em Romanos 6, 23, não termina dizendo que o salário do pecado é a morte, ele termina de forma diferente. Ele termina dizendo assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que coisa maravilhosa olhar esse texto, saber que Jesus ele troca de lugar comigo. Eu merecia a morte eterna e agora Jesus vem e morre em meu lugar. A mesma coisa está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 3, que diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele trocou de lugar, nos dando a possibilidade de termos a vida eterna e não a morte eterna. Então, as consequências do pecado, as consequências devastadoras do pecado que trouxeram Cristo, que fizeram Cristo tomar essa decisão. Mas, pastor Danilo, completando essa pergunta e já iniciando outra, qual foi a força motivadora que impulsionou o sublime sacrifício de Cristo? O que motivou o verdadeiro herói do Apocalipse, o personagem central, a dar esse passo decisivo na história da humanidade? Essa pergunta nos fala muito a respeito do caráter de Deus e eu gostaria que os nossos irmãos e amigos que estão em casa se concentrassem no próximo texto que a gente vai ler, Apocalipse capítulo 1, verso 5, irá nos responder qual foi a força motivadora que fez com que Cristo se sacrificasse por nós. Apocalipse 1, verso 5, o texto bíblico nos diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A força motivadora, aquilo que incentivou Cristo a entregar a sua vida em troca da nossa, foi o seu amor. O mesmo apóstolo que escreve o Apocalipse, só que agora na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai nos dizer que Deus é amor. É curioso que ele não diz que Deus tem amor, ele nos diz que Deus e Cristo ele é amor. É amor. É como se nós pudéssemos, é claro que não podemos, dividir cada molécula de Deus, cada átomo de Deus é constituído por amor. Ainda no capítulo 4 de 1 João, ele nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o que motivou, o que incentivou Cristo a dar a vida por mim e por você, é o amor que ele tem por todos nós. Nós já sabemos por que Jesus veio a esse mundo, já sabemos qual foi a força motivadora que impulsionou esse sacrifício tão sublime que foi o amor, e o senhor expressou de forma adequada, Deus, ele não tem amor, Deus é amor. Mas eu pergunto, pastor Roberto, quão abrangente é a capacidade salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque alguém pode estar pensando assim, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Sempre nós temos a tendência a olhar para o nosso passado, pensar nas coisas que nós fizemos e talvez muitos podem não se orgulhar nesse momento do seu passado. Mas essa pergunta é muito importante. Qual é a capacidade ou quão abrangente é a capacidade salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo? Fala para os nossos amigos ali, por favor. Olha, você que está nos assistindo, saber de um Deus como o Danilo mostrou para nós que é amor. Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo no livro de Hebreus, o texto do capítulo 7, o verso 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, pastor Leonardo, e a todos que estão nos assistindo, a você que está nos assistindo, veja, se você tem um sentimento de culpa por algum erro, por algum pecado, por algo que te fez separação entre você e seu Deus, você sabe que não foi legal, Deus está dizendo aqui que o amor dele é por você e que ele salva totalmente a todos. Mas tem um requisito, pastor Leonardo. O verso tem um requisito, que ele diz assim, todos que se achegam a ele, a Deus, Jesus vai interceder. Então, o convite para nós, neste momento, é confiarmos a Deus a nossa vida, pedirmos perdão a Ele e pedir para que Cristo interceda por nós, porque a sua graça é para todos
independente do pecado. Ou seja, não basta apenas crer, não basta apenas dizer eu creio em Jesus, eu acredito que Ele é o meu Salvador. Nós temos que nos achegar, nós devemos buscar a Cristo. A Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus, Ele é a solução para os nossos problemas. Então nós já sabemos que Jesus ele pode salvar a todo homem e mulher de fé que aceitam o seu sacrifício. E a última pergunta, até para darmos, para fecharmos esse tema, o que nós devemos fazer, pastor Danilo, em resposta a esse sacrifício? Nós sabemos que o sacrifício de Cristo, ele supera todas as expectativas da humanidade, do pensamento humano. Ele foi além das nossas expectativas. Então, qual é a resposta que Deus espera de mim nessa noite em relação a esse sacrifício? A resposta a essa importante pergunta também é dada pelo apóstolo João, só que agora na sua primeira carta. Você deve estar com a sua Bíblia aí aberta em Apocalipse. Eu te convido a voltar poucas páginas para o livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, onde há um conhecido texto e que mostra para a gente qual deve ser a nossa resposta diante desse amor tão belo mostrado por Deus e por Cristo. 1 João, capítulo 1, o verso 9 nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A resposta que Deus espera de nós é que nós nos acheguemos confiantemente diante dEle e confessemos e reconheçamos quem nós somos. A promessa maravilhosa feita por Ele é que quando nós fizermos isso, Ele não apenas nos perdoará os pecados, como nos purificará de toda injustiça. Esse verso é maravilhoso, porque numa leitura superficial, parece que a segunda parte dele é desnecessária. Só a primeira parte, numa leitura superficial, o torna a dizer, parece que já a mensagem seria comunicada. João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar pecados. A mensagem não foi comunicada? Na visão de Deus, não totalmente. Por essa razão, Ele diz assim, perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Perdoar os nossos pecados significa que Deus sempre, todos os dias, quando eu me achego a Ele, Ele vai ter disposição. Então, por exemplo, hoje eu menti, não deveria ter feito. E eu me achego diante de Deus e peço, Senhor, eu menti hoje, me perdoe. Perdoa, filho. E amanhã a mesma coisa. Senhor, eu menti hoje de novo, não deveria, me perdoe, e eu perdoo de novo. E depois de amanhã a mesma coisa. Só que Deus não quer apenas nos perdoar, Deus não quer apenas perdoar os nossos pecados, Deus quer nos purificar. O que isso significa? Deus quer ajudar que eu pare de mentir. Isso significa que a graça, ela não é apenas um poder de perdão, a graça é um poder energizante que nos ajuda a ser novas criaturas. Obrigado, pastor. E nós poderíamos estender um pouco mais em relação a essa resposta. Na verdade, Deus ele quer conceder muito mais do que o perdão dos nossos pecados. Eu vou pedir que o pastor Roberto leia ali para mim o Salmo 51, no verso 10. Eu estou me reportando a experiência de um homem que talvez foi um dos maiores pecadores que são relatados na Bíblia. Só que a Bíblia diz que esse homem também se tornou um homem segundo o coração de Deus. O Davi, ele quando cometeu o pecado com Batseba, ele escreveu 2 salmos, o Salmo 32 e também o Salmo 51. E Davi, ele diz assim, lê para a gente, pastor, por favor, o texto. Diz assim, pastor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, pastor Roberto, amigo ouvinte, Deus está nos ensinando uma lição aqui. Davi está nos ensinando uma lição prática de vida. Ele está pedindo muito mais do que o perdão dos seus pecados. Davi sabia que após ele realizar essa oração, e nós vamos orar com você agora também, após realizar essa oração, ele se levantaria e possivelmente a sua vida voltaria à rotina. Nós vamos terminar esse tema, nós estudamos sobre o personagem central do Apocalipse, nós entendemos que Jesus, ele é o herói do Apocalipse, ele é o centro da revelação, só que isso ainda não é o suficiente, não basta apenas entendermos isso. Deus, ele não quer apenas perdoar os seus pecados, Ele pode, Ele quer, Ele está desejoso em fazer isso, mas Deus ele quer te conceder também o poder para vencer as tendências
pecaminosas, nos purificar de toda injustiça. E eu quero chamar a atenção, eu quero que você olhe para mim agora, você que está aí do outro lado da transmissão, no Facebook, no YouTube, não importa onde você esteja, eu quero dizer para você, Jesus, ele precisa se tornar o herói da sua vida. Jesus, ele precisa ocupar o primeiro lugar das suas atenções. Como está a sua vida? Será que nessa noite, será que nesse momento eu estou falando para alguém que está sofrendo com um pecado acariciado? Quem sabe um relacionamento que não foi aprovado por Deus? Quem sabe, se você pudesse descrever ou relembrar a sua vida nesse momento, ela não traria momentos de muito orgulho, mas eu quero dizer para você, Jesus te ama, Jesus veio a esse mundo para morrer pelos seus pecados, e Jesus, ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter uma segunda chance. O meu conselho para você, meu amigo, você que quer mudar de vida, você que está me ouvindo, você que ainda está nesse período de quarentena, nós podemos sair melhores desse momento, nós podemos estar mais perto de Jesus, nós podemos entregar a nossa vida a Jesus. Se aproxime de Cristo, a Bíblia diz, se achegue a Ele e estude o seu livro. Cada tema do Apocalipse tem uma promessa, uma bem-aventurança, e a promessa de Deus para você é que se você confessar os seus pecados, nós temos na Bíblia um herói, um advogado, ele é fiel e justo, ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados e do mundo todo e nos purificar de toda injustiça. Esse é o momento de você se entregar a Jesus, esse é o momento de você ler o link, está aparecendo nesse momento um link para você, lá está dizendo assim, ó, minha decisão, eu aceito, diga aí, escreva aí, eu aceito, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero aceitar a Jesus como o herói da minha vida. Jesus, querido, precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida, nas suas atenções. Você que está distante, você que foi embora, você precisa voltar para casa. Jesus, ele precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Então escreva aí, Pastor Leonardo, Pastor Danilo, Pastor Roberto, eu também aceito assim como vocês. Escreva minha decisão, clique no link e preencha, diga assim, eu quero que ore por mim, eu quero continuar estudando o livro do Apocalipse, eu quero descobrir as respostas de Deus para a minha vida. Mas talvez eu esteja falando para alguém que nesse momento sente o seu coração arder e você quer dizer, Jesus, seja o meu herói, eu quero ser batizado, eu quero testemunhar publicamente, no momento mais próximo, no momento oportuno, desse amor, eu quero aceitar esse sublime amor, esse sublime sacrifício, eu quero ser batizado, porque um dia eu quero me encontrar com Jesus. Que bom, amigo, que tema maravilhoso, obrigado os pastores aí por esse momento tão importante, e agora eu quero convidar você que está tomando essa decisão, você que decidiu a colocar Jesus como o herói da sua vida, como personagem central das suas escolhas, das suas decisões, eu quero convidar você a chegar mais perto. Se você está nos assistindo aí pelo computador, chega mais perto. Eu quero olhar para você. Eu quero pedir que a câmera se aproxime um pouquinho mais. Eu quero olhar nos seus olhos. Eu quero dizer para você, Jesus, ele é o personagem central do Apocalipse. Mas isso ainda não é suficiente. Ele precisa ser o personagem central da sua vida. Ele precisa ser o herói da sua vida. E esse herói, ele veio a esse mundo para me salvar. E ele quer te salvar nesse momento. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero que você se aproxime um pouco mais da tela. Eu quero que você olhe para mim. Eu quero que você ore comigo. Eu estarei orando agora nesse momento, junto com os pastores, pela sua vida, pela sua decisão, para que Jesus ele perdoe os seus pecados e para que você entregue a sua vida. Mais uma vez, antes de orar, escreve aí, eu aceito. Clique no link, preencha e diga, eu quero que orem por mim, eu quero estudar a Bíblia, eu quero ser batizado. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse tema maravilhoso que nós estudamos hoje, do livro do Apocalipse. O tema da nossa série é esperança para o mundo em crise. O mundo está em crise, o mundo está em trevas, mas a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E hoje nós estudamos, nós entendemos que o personagem central da Bíblia, a revelação suprema da Bíblia no Apocalipse, é o Senhor Jesus.
E Ele veio a esse mundo para me salvar. Ele veio a esse mundo, Senhor, para perdoar os nossos pecados. E talvez esteja alguém nesse momento sofrendo por causa de um pecado escondido, acariciado, Senhor. Liberte essa pessoa. Jesus, Ele tem poder que vai mais além do que perdoar os pecados. Ele pode nos ajudar a vencer as tendências pecaminosas. Pastor, eu quero me entregar, mas eu tenho um vício. Eu adquiri durante a minha vida alguns hábitos. Jesus, querido, Ele tem poder. Senhor, liberte essa pessoa. Ajude essa pessoa a se levantar, olhar para os céus e dizer: eu aceito, Senhor, me liberte. Eu quero me entregar. Ó Senhor, mais uma vez, venha ser o nosso herói, diferente das histórias que são maquiadas, que são pintadas por aí. Essa é a história real, essa é a história da nossa vida. Venha ocupar o primeiro lugar no nosso coração, nas nossas atenções. Venha visitar a cada um dos nossos ouvintes nesse momento, estejam eles aonde estiverem, que eles possam sentir segurança em meio às incertezas da vida e a certeza de que a salvação está os alcançando nesse momento. Essas bênçãos nós pedimos não confiados nos nossos méritos, mas nos méritos do nosso Rei e Salvador, do nosso herói e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Que bom, querido amigo, que bom que você aceitou, que bom que você se decidiu, que bom que você decidiu entregar a sua vida a Cristo. Olha que bênção, pastor Danilo. Que tema maravilhoso, pastor Roberto. Tivemos a oportunidade de estudar mais um tema da Palavra de Deus, do livro do Apocalipse. E no próximo tema, nós vamos falar sobre as 7 igrejas. E você também é o nosso convidado. Mas eu quero mais uma vez dizer para você, escreve aí: eu aceito, eu decido, eu quero me batizar. Clique no link Minha Decisão, mande a sua resposta para nós. Nós queremos entrar em contato com você. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa semana na presença de Jesus. Amém.